Começamos o programa de hoje observando os planos contestados da administração Trump para Gaza pós-guerra. Enquanto o presidente Trump inaugurava formalmente seu chamado Conselho da Paz no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, na quinta-feira, seu genro Jared Kushner apresentou sua visão de transformar Gaza em um resort litorâneo futurista e de luxo, com arranha-céus reluzentes e cidades inteiramente novas. Uma proposta ambiciosa que exigiria um investimento de pelo menos 2 bilhões de dólares. Kushner esboçou o chamado Plano Diretor de Gaza enquanto apresentava slides, um dos quais mostrava um mapa do território cercado dividido em diferentes zonas. Kushner disse que a primeira fase do projeto seria reconstruir a cidade de Rafah, no sul de Gaza, que foi nivelada por ataques israelenses. Espera-se que a passagem de Rafah com o Egito seja reaberta na próxima semana. Famílias em Gaza temem que Israel e os Estados Unidos se mobilizem para deslocá-los forçadamente para outro país. Este é Jared Kushner apresentando seu plano. Desenvolvemos formas de redesenvolver Gaza. Gaza, como o presidente Trump vem dizendo, tem potencial incrível. E isso é para o povo de Gaza. Nós a dividimos em zonas. No início, estávamos brincando com a ideia de dizer, vamos construir uma zona livre e depois teremos uma zona do Hamas. E então dissemos, quer saber? Vamos apenas planejar para um sucesso catastrófico. O presidente Trump apresentou suas observações finais sobre o plano na quinta-feira, dizendo, abre aspas, seremos muito bem-sucedidos em Gaza, fecha aspas. Sou uma pessoa do setor imobiliário de coração e tudo se resume à localização. E eu disse, olhem para esta localização à beira-mar, olhem para esta bela propriedade, o que ela poderia ser para tantas pessoas. Será tão fantástico. Pessoas que estão vivendo tão pobremente vão viver tão bem. Tudo isso ocorre enquanto os palestinos em Gaza lutam para sobreviver com pouca comida ou abrigo devido ao bloqueio implacável de Israel à ajuda humanitária. Este é Mohamed Al-Ashir, em Khan Yunis, respondendo ao plano de Trump para Gaza. Não importa o quanto ele diga, é tudo em vão. Por quê? Porque nós, como cidadãos, não estamos vendo nenhuma mudança real no terreno. O sofrimento continua o mesmo. Chuva, não há tendas, não há abrigos. Como podem ver, a destruição, madeira, não temos isso. O presidente Trump anunciou que a segunda fase começou, mas não vimos nada. As pessoas em Al-Mawasi vivem em tendas, os deslocados no leste não conseguem chegar às suas casas. Você ouve os tiros, o bombardeio dia e noite, mártires. Para saber mais, contamos com a presença de Sherif Abdel-Koudous, jornalista premiado e editor do Oriente Médio e Norte da África de Dropsite News. Seu novo artigo tem o título Documentos Vazados. Comunidade planejada em Rafah forçaria palestinos a um panóptico israelense. Ele fala conosco de Los Angeles. Sherif, responda ao que aconteceu ontem em Davos. Trump, cercado por autócratas assinando um acordo para o Conselho da Paz, que ele liderará indefinidamente, com poder de veto e controle do dinheiro, aparentemente $1 bilhão por assento. Certo, bem, é $1 bilhão para ter um assento permanente. Quem assina agora ganha 3 anos, mas se olharmos para a Carta do Conselho da Paz, não há menção à Palestina, aos palestinos, a Gaza, ao direito de retorno ou ao direito de autodeterminação. O que diz é que Trump é o presidente vitalício e lhe dá poderes de rei. Ele só pode ser substituído se renunciar ou for considerado incapacitado por um voto unânime quase inalcançável. Abaixo dele, há o Conselho Executivo Fundador, com nomes como Jared Kushner e Marco Rubio. E abaixo disso, o Conselho Executivo de Gaza, composto por tecnocratas palestinos para implementar essas políticas. Isso é quase uma manifestação farsesca do colonialismo no século XXI. Se você propusesse isso há alguns anos, ririam de você, mas agora é real. Kushner apresentou o plano diretor de Gaza com projeções de torres costeiras que pareciam uma fantasia de IA. Um dos slides tinha escrita em árabe escrita incorretamente, de trás para frente. É difícil levar essas pessoas a sério, são bufões, mas o problema é que controlam as maiores forças armadas e a economia do mundo. O que os documentos vazados mostram é assustador e orwelliano. Gaza foi efetivamente cortada ao meio. Israel ocupa e controla mais de 50% da faixa de Gaza, a leste da chamada Linha Amarela. Eles estão alterando a geografia, construindo infraestrutura militar, 13 postos avançados apenas desde o cessar-fogo. Estão criando fatos consumados que se tornarão permanentes. Ontem soubemos que Israel está cavando uma trincheira de muitos metros de profundidade ao longo da linha amarela. Gaza está literalmente sendo cortada ao meio por um moço. Nesta comunidade planejada em Rafah para 25 mil pessoas, os critérios para ser invitado a morar lá incluem verificações de segurança biométricas coordenadas com o exército israelense, Kogat.
Toda a economia seria vigiada através de carteiras eletrônicas de shekel. Sherif, deixe-me interromper. E quanto aos tecnocratas palestinos que supostamente implementarão isso, qual a relação deles com a resistência em Gaza? São pessoas como Ali Chat, antigo membro da Autoridade Palestina. Eles foram selecionados pelos Estados Unidos e Israel, não por um processo democrático. A reação das facções palestinas foi interessante, não os condenaram totalmente, talvez na esperança de que isso traga algum alívio ao sofrimento. Mas o problema é que eles estão em camadas muito baixas desta estrutura hierárquica colonial. Eles não têm soberania ou controle real sobre as vidas dos palestinos. Kushner disse que quer um sucesso catastrófico. O que veremos são zonas de habitação orwellianas onde forças externas têm controle completo, enquanto na outra metade de Gaza, os palestinos serão deixados em um deserto de escombros, sob bombas constantes e sem abrigo, sobrevivendo em condições de genocídio. Este é o futuro que eles estão tentando escrever para Gaza. Sherif, temos apenas 1 minuto, mas preciso perguntar sobre os ataques que continuam, que mataram 3 jornalistas que trabalhavam com o Comitê Egípcio de Socorro a Gaza na quarta-feira, Mohamed Steta, Abdul Rauf Chat e Anas Gumen. Sim, Chat era um cineasta veterano da CBS News e AFP. Eles foram mortos em seu carro enquanto filmavam um acampamento de tendas. O carro estava claramente marcado, mas os israelenses o bombardearam assim mesmo. Isso faz parte de um padrão, um número sem precedentes de jornalistas mortos com impunidade. Enquanto líderes mundiais falam em Conselho da Paz em Davos, essas mortes mal causam impacto. O mundo normalizou a morte de palestinos. É mais um golpe para a comunidade jornalística mundial. Sherif Abdel Koudous, muito obrigada por estar conosco.